Carolina João Fernandes. Olá! Esta semana foi assim uma semana bem desafiante, então quando eu ia gravar, agora, sexta-feira, olhei para os tópicos que eu tinha planeado para as próximas semanas, porque eu tenho sempre assim algumas ideias de tópicos para depois desenvolver, e não me apetecia falar de nada. Então eu pensei, não faço esta semana ou decido arriscar e fazer alguma coisa que me lembre agora. E pronto, decidi arriscar. Então, olhem, vou fazer convosco assim um episódio mais leve. Por isso, não foi muito planeado. Eu simplesmente escrevi, antes de começar a gravar, alguns tópicos que me lembrei de algo que me apeteceu falar, que me veio à cabeça e por isso espero que seja útil. O que é que eu me lembrei então de partilhar? Pequenas coisas que eu tenho organizadas em casa e que me ajudam a manter a ordem, de alguma forma. Coisas que possam ser menos óbvias, claro que há coisas que vão ser óbvias para alguém, mas aqui a ideia é então dar-vos aqui algumas ideias de algumas coisas que vocês podem organizar em casa para perderem menos tempo à procura delas. E lá está, quando nós perdemos menos tempo à procura das coisas, vamos ser mais produtivos, por isso é positivo. A primeira coisa que eu me lembrei de partilhar foi a caixa com papel de rascunho. Eu, na verdade, já tinha este hábito desde que estava em casa dos meus pais. Sempre tive uma caixinha com folhas de rascunho, com papéis de rascunho, portanto, folhas que só estavam utilizadas de um lado ou só metade da folha. Entretanto, eu hoje em dia uso muito menos papel de rascunho, porque a verdade é que uso menos papel também. Uso muito o Infinite Book, como vocês sabem, um caderno reutilizável. Então tenho muito menos necessidade de usar papel de rascunho. Mas de qualquer forma, está ali a caixinha. Hoje em dia é uma caixinha pequenina, porque não vale a pena ter uma grande, porque já não dá vazão, não preciso. Mas é sempre algo que pode dar jeito. Mais coisas. Tenho também uma caixa com sobras de embrulhos, papéis, mini caixinhas de presentes, fitas de embrulho. Também era algo que eu já tinha no passado, já há muito tempo, e que trouxe esse hábito também para a minha casa, e de facto dá muito jeito quando queremos embrulhar aqui alguma coisa rápida, quando queremos então só colocar assim algo giro num objeto, sem ser preciso assim grande floreado, por assim dizer. Também dá muito jeito no Natal. E na verdade também é no Natal normalmente que consigo ir colocando mais coisinhas nesta caixinha, às vezes no aniversário também, mas lá está, isto já tem muitos anos, então eu vou acrescentando, depois vou tirando, mas tenho sempre ali esta caixinha que volta e meia dá imenso jeito. Eu com um grupo de amigos temos um ritual de fazer stickers personalizados no aniversário de cada um, consoante situações que aconteceram, fotos engraçadas. Então normalmente eu levo uma caixinha pequenina, lá está, de uma marca qualquer, pode ser, sei lá, de um relógio ou de um colar, caixinhas que surjam para aqui, e basicamente dá muito jeito, porque é um tamanho assim pequenininho e dá para pôr lá os stickers, portanto é uma forma de também estarmos aqui a reutilizar e não estamos a precisar de comprar caixas outra vez. Depois, outra coisa que é muito útil é ter um pote de pilhas usadas e pilhas boas, pilhas até reutilizáveis ou então pilhas que ainda estão boas. O pote das pilhas usadas, não é? Volta e meia vai para o pilhão, mas também, lá está, também não vai assim tantas vezes porque eu não uso assim tantas pilhas, mas é isso, ou seja, sempre que eu preciso de pilhas eu sei exatamente onde está, não preciso estar a procurar em gavetas, a procurar se por milagre está a algures. Não, eu sei exatamente onde é que estão as pilhas, só pode haver pilhas naquele sítio. Por acaso, neste caso, eu até uso uns potes transparentes que eram de azeitonas. Acho que eram de azeitonas. Eu depois lavei o pote, ainda se vê um bocado
do papel, porque eu depois tive preguiça de tirar, mas no fundo, lá está. Ou seja, eu não compro sempre tudo novo, muitas vezes até uso coisas reutilizadas, potes lá está, de alimentos, etc., que possam ajudar. Aliás, estou-me a lembrar agora também que eu uso muito caixas de gelado no frigorífico. Podem achar que não fica bem, mas eu acho prático. Tento usar aquelas que são mais transparentes, portanto, tento usar um padrão, então quase nunca se vê a marca até, porque está de lado, mas para que comprar muitas caixas se eu posso ter estas, não é? Dá jeito. Tenho uma ou outra comprada que dá mais jeito, mas para muitas coisas uso também essas caixas de gelado. Mais coisas que me lembrei. Como eu uso então os Infinite Books, eu tenho sempre um saquinho plástico com uma esponja mágica, aquelas esponjas brancas que nós molhamos em água e depois até conseguimos tirar sujidades da parede, etc. Uso uma dessas esponjas e depois um daqueles lenços para limpar óculos. Não sei se isso tem um nome específico. É tipo um paninho para limpar os óculos de sol, óculos de ver. Então tenho isso, tenho um saquinho plástico sempre com essa esponja, porque lá está, a esponja depois fica molhada, então prefiro assim um saquinho pequenino de plástico e o papel para limpar os óculos. Então tenho sempre esse kit e mais ou menos uma vez por semana limpo o meu Infinite Book e tenho sempre isso também à mão. Mais coisas. Algo que eu também me lembrei que tenho é uma caixa com refills no meu armário para coisas de higiene. Ou seja, na casa de banho eu tenho aquilo que eu uso habitualmente, portanto aquilo que eu mais uso, e depois no meu armário da roupa, em baixo, tenho uma caixa que tem alguns produtos de higiene que eu não uso tanto, que é só de vez em quando, e também refills, ou seja, se eu vejo que alguma coisa está a acabar de higiene, eu compro, chega, entretanto ainda está a acabar e eu já tenho esse refill para usar. E em vez de ficar ali a ocupar espaço na casa de banho, está então nessa caixinha e eu sempre que preciso vou lá, quando acaba alguma coisa, vou a essa caixinha, normalmente eu tenho, porque lá está, eu tento comprar com um bocadinho de antecedência para depois não me faltar nada, que é muito chato, não é? Quando são aqui coisas de higiene. Aliás, as coisas na casa de banho estragam-se muito mais rapidamente, os produtos, por causa da umidade, da diferença de temperatura. O ideal até seria não ter nada na casa de banho a nível de produtos. Mas lá está, eu tenho normalmente as coisas que uso no dia-a-dia porque me dá jeito, porque pronto, também não acho que tenha uma casa para ter de outra forma, mas tudo o resto, ou seja, coisas que não uso tanto, também para não se estragar, eu coloco fora, ok? Coloco fora da casa de banho para durar mais tempo. Algo simples, mas também pode ser útil para alguém, é uma caixa da tecnologia, ou seja, tudo o que são fios e coisas tecnológicas está no mesmo sítio, que assim, se for preciso, vamos lá. Às vezes nem sei bem que cabos é que são aqueles, mas podem dar jeito, então estão lá na caixa. Sempre que for preciso alguma coisa tecnológica, vou lá. Depois, tenho também uma caixa com autocolantes, uma caixinha. Sempre que me dão autocolantes ou que eu tenho autocolantes, eu ainda tenho autocolantes na altura em que eu usava agenda física. Eu antes usava agenda física, só quando comecei a trabalhar é que comecei a usar calendário digital e a nível de tarefas usei no primeiro ano também agenda, mas depois, meu Deus, aquilo era tão dinâmico que eu já não consegui usar agenda física e passei então para sistemas digitais. Mas eu gostava muito das agendas do Mr. Wonderful, ainda continuo a gostar, simplesmente agora não me dá tanto jeito. Mas, e tinha lá imensos autocolantes, não sei se vocês sabem, pronto, mas basicamente normalmente tem uma parte com muitos autocolantes e eu o que fazia era, quando acabava o ano, normalmente eu não usava todos os autocolantes, então eu arrancava as folhas dos autocolantes e guardava nesta caixa. E pronto, tenho então imensos autocolantes assim aleatórios que volta e meia vou usando assim em cartões ou em alguma coisa assim que eu preciso. Depois também tenho um envelope com envelopes, que pode dar jeito também.
Hoje em dia dá menos, mas às vezes dá jeito. Aliás, eu tenho também alguns envelopes que já têm o correio azul e o correio verde dos CTT. Tenho alguns que, por alguns motivos, eu precisei de comprar, então alguns sobraram e eu tenho lá e, olha, já me safou algumas vezes, coisas que eu quero enviar rapidamente, em vez de ter de ir comprar, etc. É só colocar lá, nesses cartõezinhos, já tem o selo embutido e é só chegar nos CTT e colocar lá. Normalmente até é de fora, tem as caixinhas e colocamos. Uma coisa que eu faço e que também já recomendei a alguns alunos fazerem, depende dos espaços de cada um, obviamente, mas eu tenho aqui um armário em casa que neste momento não está com roupa, e então o que eu faço é, eu uso o varão, quando normalmente se põe as cruzetas, para colocar malas. Ou seja, com o fio coloco, tiro o varão para cima um bocadinho e coloco as carteiras, então elas ficam super visíveis e organizadas. Mesmo mochilas também dá, porque as mochilas têm aquela argolinha em cima, então eu levanto para cima um bocadinho o varão, pelo menos o meu varão dá para levantar, e coloco lá. Então, em vez de serem cruzetas, ficam carteiras, mochilas, e para mim dá-me bastante jeito. Claro que não é assim o sistema mais ideal de todos, porque se eu quiser uma carteira do meio, tenho que tirar tudo até chegar lá. Mas de qualquer forma, para mim funciona e pode ser então fica uma ideia, caso vocês tenham aí um varão, podem experimentar dessa forma, porque muitas vezes, lá está, é difícil de organizar as malas para elas não se estragarem e assim, porque ou ficam todas espalmadas, ou então tem que se ter muito espaço para as guardar, quase como se fossem sapatos, portanto fica a ideia. Mais coisas. Também tenho sacos divididos por categorias, ou seja, aqueles sacos das compras estão num sítio, os saquinhos de plástico também de compras estão noutro, saquinhos de pano noutro, depois sacos que vieram de prendas ou de lojas que possam ser úteis. Nunca tenho muita quantidade porque normalmente não dá muito jeito, mas também coloco num sítio. E depois sacos temáticos, por exemplo, de aniversário ou para o Natal, também guardo num sítio também separado e dá um imenso jeito no Natal, principalmente. Por acaso este ano, no ano passado, eu usei imensos desses sacos, então este ano tenho muito menos. Mas pronto, já deu jeito para o ano passado, tive de embrulhar menos presentes porque tinha lá montes de saquinhos giros para utilizar. Mais coisas. Tenho também nos meus arrumos, tenho alguns sacos de pano. Os meus arrumos não são numa garagem, ok? Portanto, está dentro da minha casa, pronto. Chamamos os arrumos, mas é onde está a máquina de lavar a roupa, etc. E eu vou lá colocando sacos de pano com coisas quando tenho uma finalidade específica, ok? Para não me esquecer. Então imaginem que eu tenho que entregar tupperwares para a casa dos meus pais ou dos meus sogros. Eu pego num saco de pano, coloco lá os tupperwares e fica lá. Quando eu vou à casa deles, neste caso, como é muito habitual, eu já sei e vou lá ver se tem alguma coisa. Mas tenho normalmente também, por exemplo, um saquinho que é coisas a devolver. Então vou colocando lá, se alguém me emprestou alguma coisa, um livro, um elástico, o que for. Outro dia também tinha umas powerbanks para devolver. Estão lá e assim eu volta e meia vou lá ver, ok, com quem é que eu vou estar e assim vou devolvendo, não é? Não fico, as coisas que são para devolver não ficam perdidas no meio das minhas. E aliás, vou avançar aqui para a rúbrica, porque faz sentido neste caso, e depois voltamos. Isto merece um lembrete, porque me lembrei de vos dizer que neste saquinho de devolver a alguém, às vezes eu esquecia-me que estavam lá coisas e estava com as pessoas e não levava aquilo que era para devolver. Então o que eu agora tenho feito é, volta e meia, então vou lá ver o que é que tem, e quando vejo que tenho um evento com essa pessoa a determinado dia já marcado, coloco um lembrete para esse dia de manhã, ou à hora do almoço, o que fizer sentido, para levar aquilo que eu preciso de devolver àquela pessoa.
porque assim diminui a probabilidade de me esquecer, ok? Portanto, lembretes daquilo que temos de devolver, de levar para alguém num determinado dia, colocar então o lembrete. Depois, uma caixa que é muito útil aqui em casa é o Eat Me First, que temos no frigorífico, que são coisas abertas que têm pouca validade, coisas que estão a acabar a validade, que temos de comer rápido. Então, tem aquela caixinha que está mesmo muito acessível, que diz mesmo Eat Me First. Então, nós vamos lá primeiro e só depois é que vamos às outras coisas que, à partida, ainda têm mais validade. Ainda aqui na cozinha, também na despensa, no armário, eu divido também por secções e coloco a etiqueta a dizer coisas abertas, coisas fechadas. Ou seja, é mais fácil para ir buscar aquilo que eu preciso, porque tem menos coisas, e depois também faz com que eu vá primeiro aos abertos, ver o que é que está aberto para gastar primeiro, e só depois é que vou aos fechados, ok? Portanto, eu às vezes tenho então os refills daquilo que quero, não sei porque eu estou-me a lembrar da soja fina que nós gostamos para fazer massa à bolonhesa e lasanha e assim. Então normalmente nós temos um saquinho aberto, fechado, portanto com uma mola, na secção dos abertos, e depois temos sempre uma nova na secção dos fechados, para quando essa acaba, não é? Que assim não precisamos de ter tudo no mesmo sítio e ficar confuso e correr o risco de sem querer abrir dois e ficam dois abertos, que também não é muito fixe. Mais coisas. Uma coisa que às vezes as pessoas acham engraçado, que também faço, mas lá está, isto tem a ver também aqui com a questão de espaço. Há muitas formas de organizar enlatados, mas, por exemplo, hoje em dia eu organizo os enlatados numa gaveta. É uma gaveta fina e eu deito os enlatados, e é super útil porque conseguimos ver sempre todos os enlatados que existem, ou seja, quando é num armário é muito mais difícil de ver porque podem ficar uns em cima dos outros, e perde visibilidade, porque até o ideal é ter, agora estou-me a tentar lembrar como é que se chama, mas é quase como se fosse uma escadinha em altura para conseguirmos ver sempre todos os enlatados. Por exemplo, em casa dos meus pais, nós tínhamos isso, até fizemos uma construção em madeira, e colocámos em altura essas coisinhas de madeira para conseguirmos ver sempre todos os enlatados, que é muito, muito, muito fixe. E por último, foi a última coisa que eu me lembrei, como vocês viram, isto foi uma listagem assim um bocadinho aleatória do que eu me lembrei de vos trazer, portanto nem foi muito categorizado, mas acho que vocês me perdoam porque já perceberam o contexto. E a última que eu me lembrei então é uma caixa de amostras, na verdade agora eu chamo caixa de viagem, em que basicamente tem uma caixa com tudo o que eu costumo usar quando vou viajar, por exemplo, levar o aluquete, a bolsinha para colocar debaixo da camisola, a bolsinha para colocar o passaporte, estou-me a tentar lembrar mais, aquelas bolsinhas pequenas também da Decathlon que dão jeito, ou seja, assim algumas coisas que eu só costumo usar quando vou viajar. Claro, também já aconteceu ir lá buscar o aluquete, mas eu normalmente só levo o aluquete em viagens, e amostras, portanto. Eu gosto, agora já tenho muito menos amostras, mas antigamente havia até pessoas que me davam amostras porque sabiam que eu gostava de amostras. Para creme de mãos, para creme de corpo, o que for, eu usava tudo, era grátis, está bom, eu usava, está-se bem. Mas então é isso, ou seja, ainda tenho assim algumas amostras e vou tendo, às vezes quando vou a um hotel ou assim, guardo uma ou outra amostra e coloco lá na caixinha, porque às vezes dá jeito para viajar. É o tamanho pequenino. Depois eu tenho o dilema da sustentabilidade, depois às vezes fico-me a sentir mal de ter aqueles frasquinhos e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, pronto, é giro porque é grátis e dá jeito. Portanto, eu hoje em dia, agora, quando eu vou a algum sítio, eu não assambarco amostras, como antigamente.
Mas pronto, levo aqui uma ou outra só para manter, porque também gosto e fica aqui um equilíbrio, vá. Olhem, e foi esta listinha que eu fiz para trazer aqui para este podcast, pouco planeado, como vocês perceberam. Lá está, eu tinha feito o planeamento, mas quis improvisar, quis esta espontaneidade e também está tudo certo. Também há estes momentos. Na próxima semana, à partida, já voltamos com o tema que eu tinha pensado para hoje. E olha, se este episódio já te deu uma ideia para implementares em tua casa, para otimizar alguma coisa, eu acho que já valeu a pena. Diz-me tu, mas eu acho que então já valeu a pena. Queria terminar então com a sugestão da semana. E lembrei-me de vos falar do curso de primeiros socorros que eu fiz no final de 2025 e que eu aconselho toda a gente a fazer um curso de primeiros socorros. Eu achei mesmo incrível. Eu neste caso fiz na Cruz Vermelha no Porto, foram 4 horas, tem certificação, é pago, portanto eu paguei, penso que foi cerca de 40, 50 euros, não sei de cabeça, mas também pronto, o preço pode mudar, portanto depende das alturas. Sei que eles também têm alguns workshops mais curtos e alguns deles até são gratuitos, portanto se ainda não estão muito convencidos, até pode ser interessante começar com um deles. Há em imensos sítios espalhados no país também, cursos de primeiros socorros, é uma questão também de pesquisarem, mas aconselho imenso a fazer porque eu aprendi imenso. Claro que eu sinto que é necessário irmos conversando sobre este tema para não nos esquecermos do que fazer, mas sinto que ganhei ali boas bases. E que se alguém da minha família, se alguém à minha volta, se alguém que eu veja na rua tiver aqui alguma questão, eu já me sinto mais preparada então para reagir, para fazer alguma coisa de útil, porque não tendo conhecimento eu sinto que ia ficar travada, que eu não ia fazer, com medo de fazer ainda pior. Por isso, conhecimento é sempre muito importante, é sempre muito útil. Se tiverem a oportunidade este ano, façam. Era um dos meus objetivos para 2025, porque já há muito tempo que falava sobre isto, mas não punha em prática, e na altura até foi em conversa com uns amigos que eu disse que queria muito fazer este ano, eles também quiseram, então foi giro que até foi algo útil e ao mesmo tempo foi um convívio de amigos. E é isto. Obrigada por estares aqui e não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui. Até já! Produtividade, 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 produtividade. Perfeita, perfeita. De Carolina João Fernandes.